Apesar da crise, conseguir libertar a sociedade portuguesa da asfixia em que todos estamos. A rádio não poupa na informação. Contribuirá para impulsionar fortemente uma nova vaga de modernização tecnológica das nossas empresas. Rádio Pax 101.4. Já traz uma bagagem, uma história, uma experiência destes jogadores em competições também importantíssimas. Conte com quem conta. Então, para todos os votos de uma muito boa tarde, bem-vindos. A Rádio Pax e a Rádio Castrense voltam então a promover mais um debate autárquico. As duas estações estão aqui representadas pela Fernanda Vargas, da Castrense, António Lúcio, da Rádio Pax. Hoje as atenções viram-se para o Concelho de Mértola. Obviamente esta é uma oportunidade única para os candidatos à Câmara Municipal deste Concelho fazerem chegar então as suas ideias e estratégias aos seus munícipes. Vamos então apresentar os candidatos pelo Partido Socialista Jorge Rosa, pelo PSD David Encarnação e pela CDU Orlando Pereira. Nós dividimos o debate em 4 etapas, não vamos chamar-lhe temas, em 4 etapas. A primeira etapa, desenvolvimento económico, onde se pode falar de emprego, turismo, comércio, etc. A segunda etapa, ação social, onde podemos incluir saúde e também educação. A terceira etapa, urbanismo e ambiente. A quarta e última etapa, cultura e desporto. Cada candidato vai ter 5 minutos para tentar então explicar as suas ideias para cada um destes temas. No final, vamos dar então 1 minuto a cada candidato para apresentar os seus argumentos finais ou apelar ao voto, como quiserem. Portanto, antes disto e antes de estarmos em direto, começarmos então este espaço, foi então explicado aos candidatos como é que se vai processar este debate. Fez-se então um primeiro sorteio para ficarmos a saber a sequência no início da intervenção, a intervenção inicial, e fez-se um segundo sorteio para ficar a saber qual é a sequência do minuto final que vai ser então atribuído. Antes de começarmos então o debate propriamente dito, vamos dar oportunidade aos candidatos para fazerem aqui uma breve avaliação do atual mandato. E aqui começo pelo candidato David Encarnação, candidato do PSD. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Diga-me, que avaliação faz destes 4 anos de gestão PS? Boa tarde, antes de mais. Boa tarde também a todos os ouvintes. Em relação a estes últimos 4 anos de mandato por parte do Dr. Jorge Rosa, aquilo que nós podemos aqui identificar é que temos, de facto, algumas medidas interessantes que foram aplicadas relativamente à questão aqui, por exemplo, do investimento que foi feito na estrada de São Pedro de Solis, em que a estrada melhorou de condições, é um facto. Houve também aqui alguns processos de desenvolvimento relativamente à eletrificação rural que faltava, são pontos positivos. No entanto, há, de facto, medidas que devem ser tomadas no curto prazo, relativamente a alguns casos de saneamento, casos de abastecimento de água que têm sido, durante nos últimos 16 anos, pouco tratados. Portanto, são tratados, de facto, nos últimos meses, embora muito em cima, de facto, das eleições. No entanto, precisamos aqui de melhorar alguns temas, como a questão do despovoamento, que é galopante,
temos também que melhorar todo o processo de investimento privado que está a falhar no Conselho. São, de facto, estes os pontos que nós definimos como os prioritários. Investimento e desenvolvimento nas infraestruturas. Muito obrigado, Orlando Pereira, candidato da CDU. Também pedia-lhe então uma avaliação. Que avaliação faz deste mandato, mandato PS na Câmara de Mértola? Muito boa tarde, senhores jornalistas, aos nossos adversários dos partidos do PSD e do PS, ao nosso público do Conselho de Mértola, que nos está a ouvir e que certamente gostaria de estar a olhar para os candidatos ao município, o que quero deixar aqui publicamente expresso, a minha discordância face a esta situação de o debate não se ter realizado em Mértola. E ainda mais complicado decorrer em Beja quando esteve previsto para ser em Castro Verde. Contudo... Mas desculpa, mas o que é que quer dizer concretamente com isso? Quer dizer que pretendíamos que o debate decorresse em Mértola, como esteve previsto para o dia 25. Então porquê é que não organizou, organizava com os outros candidatos um debate em Mértola? Eu tinha que referir isto aos nossos eleitores, que dia 25 esteve previsto um debate pelas 19 horas na Rádio Mértola, e que fui informado às 13 horas... Então, Orlando, candidato Orlando, era bom sublinhar isso, que esteve previsto, ou seja, nós somos totalmente alheios a essa situação. Sim, mas eu, como candidato, claro, falei com o responsável da rádio e ele disse-me que a candidatura do PS tinha informado pela voz do representante à Junta de Freguesia, Luís Madeira, que participava só no debate em Castro Verde. E este esclarecimento eu tinha que o fazer ao nosso público. E está feito... E vou avançar com o balanço do mandato. Muito bem. Relativamente ao balanço do mandato, cabe-me aqui dizer que o Conselho de Mértola é um dos mais desertificados do país. No ranking dos 308 concelhos, figura no lugar 307. É um dos mais despovoados, com 5 habitantes por quilómetro quadrado. Tem, neste momento, cerca de 6.500 habitantes. Perdeu, desde 2001 até esta parte, 2.278, 30% da sua população, e que o despovoamento, a desertificação, o abandono e o empobrecimento são as características que dizem respeito a este Conselho. Um Conselho repleto de potencialidades ao nível dos recursos naturais, das paisagens, do património, da herança, da cultura, dos saberes e de identidade que não tiveram eco e não contribuíram para valorizar e transformar o desenvolvimento económico deste território. Para além disto, o Conselho de Mértola viu aumentar as suas dificuldades, fruto da ausência de políticas públicas que não criaram riqueza e não conseguiram reter os serviços junto das populações, serviços de educação, de saúde, de transportes, infraestruturas capazes de responder às necessidades das populações, passo a explicitar lares, apoio à população carenciada, jovem, idosa, e sobretudo os nossos idosos, precisando de infraestruturas, apoio aos diversos empresários, ao movimento associativo, enfim, o balanço que eu faço é um balanço de que é preciso atuar urgentemente sobre o Conselho de Mértola, sob pena de desaparecer para sempre. Para além disto, uma grande necessidade ao nível das infraestruturas, como é visível, ao nível do saneamento, dos arruamentos, a escassez de água, que há localidades abastecidas por autotanques há muito tempo. É preciso valorizar os territórios, dar condições às populações isoladas, as acessibilidades, as estradas, tudo portanto, isto são condições negativo. Essenciais. Com certeza, não é um balanço positivo perante o que acabei de explicitar, como compreenderá. Muito obrigado. Muito obrigado, Orlando, candidato Orlando. Candidato Jorge Rosa, a mesma questão, que balanço faz deste mandato PS, o qual o candidato Jorge Rosa liderou? Muito bem, antes de mais também boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Pax e Castrense, agradecer aos jornalistas, agradecer também ao nosso público por nos estar a escutar e cumprimentar, portanto, com a devida consideração, os dois candidatos do PSD e da CDU que estão aqui também a debater-se comigo, portanto, perante as questões do Conselho de Mértola. Só uma ratificação ao que foi dito anteriormente, portanto, o candidato Orlando referiu-se à década de 2001-2011, mas eu quero informá-lo que na década de 91 a 2001
gestão CDU, o Conselho perdeu quase 2.000 habitantes, ou seja, perdeu 189 habitantes ano, enquanto na década seguinte perdeu, portanto, um bocadinho menos. Ou seja, no conjunto das duas décadas perdeu muito mais com a gestão CDU do que com a gestão PS. Apesar de tudo, quero sublinhar que não atribuo qualquer culpa a nenhum executivo municipal pelas questões do despovoamento. 188 municípios do país estão na secção de municípios de baixa densidade e esses 188 municípios são do PSD, da CDU, do PS e, portanto, não há um único executivo municipal que seja totalmente responsável. Poderá ter alguma responsabilidade do ponto de vista local, mas não tem do ponto de vista nacional. De qualquer das formas, a questão que está colocada, portanto, na minha opinião, o mandato foi excelente, aliás, também como o anterior. Conseguimos em cada um deles cumprir a esmagadora maioria do que nos havíamos comprometido com o povo de Mértola. Trabalhámos empenhados, muito motivados, sempre em estreita ligação e próximos das pessoas e das freguesias. Executámos trabalho em todas as áreas e mantivemos sempre uma dinâmica muito forte. Trabalhámos na área social, na saúde, na educação, criámos loteamentos para a habitação, executámos obras de saneamento básico e foram 27, não foram assim tão poucas, onde Mértola estava tão carente. Fizemos arruamentos, reparámos e beneficiámos estradas, beneficiámos espaços junto ao rio, centros escolares, criámos e mantemos uma enorme dinâmica cultural, sendo mesmo um dos municípios do distrito com mais atenção à cultura. Tivemos diversas iniciativas com uma periodicidade curta. Demos atenção ao desenvolvimento económico, ao comércio, consumindo tudo o que nos é possível no comércio local. Investimos no turismo, criando interesses e mais-valias, para cativar atenções para Mértola, cujos resultados são visíveis, num aumento enorme do número de visitantes que significam mais dormidas, mais refeições, mais consumo localmente. Dinamizámos o desporto, patrocinámos e apoiámos ações criativas e culturais, os clubes, as IPSS, a educação e as escolas. Temos vindo a investir nas energias alternativas na instalação de LEDs. Temos uma política de atuação direcionada para a baixa densidade, precisamente como estava a falar, para o despovoamento, que sendo mesmo um problema nacional, como todos sabem, não deixará de haver preocupação local e também medidas locais, que são toda a nossa intervenção na área social, que todos podem ver num folheto que nós divulgámos em papel e na net, no apoio à educação, nas parcerias que mantemos com diversas entidades. Além disto, pertencemos à secção dos municípios de baixa densidade, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, onde pertencem 188 câmaras. Ajudamos ainda a criar o Programa Nacional para a Coesão Territorial, e para terminar, Jorge, trabalhado pela Coordenadora da Unidade de Missão para a Avaliação do Interior. Implementámos uma política de benefícios fiscais ao nível do Conselho, que também de combate ao despovoamento, que eu vou referir. Devolução de uma parte do IRS, 1,5%, uma taxa de IMI mais reduzida que reduzimos em 2015, 0,375%. Benefícios na Aruda de Mértola, Aruda de Minas São Domingos e recuperação dos imóveis do centro histórico. E além disso, isentámos todas as empresas da derrama neste Conselho. Um enorme trabalho que as pessoas reconhecem, que foi conseguido pelos eleitos da Câmara, pelos funcionários, pelas freguesias e pelos nossos parceiros em diversas áreas, sim, a quem muito também agradecemos este trabalho. Portanto, Estamos a trabalhar em diversas áreas, continuamos muito empenhados e muito motivados. Mértola e os mertolenses sabem disso, sabem reconhecer isso e sabem que somos, sem margem para dúvida, a melhor opção para os vários órgãos autárquicos. Sim, senhor, muito obrigado. Enfim, balanços diferentes, obviamente, de cada um dos candidatos. Vamos então passar aos temas que estão agendados. Entrar efetivamente naquilo que é o primeiro patamar aqui do debate, que tem a ver com o desenvolvimento económico, onde podemos fazer uma abordagem ao emprego, ao turismo e ao comércio. E vou diretamente para o candidato do PSD, de Mértola, o de David Encarnação. David Encarnação, nesta área, que aspectos prioritários consideram e têm no vosso programa para apresentar aos municípios do Concelho de Mértola? Em relação aqui às medidas na área da economia, nós de facto temos notado um sério desinvestimento naquilo que é o Concelho. Portanto, há aqui problemas estruturais de desinvestimento. Portanto, há de facto uma ou outra empresa que existe, que tem alguma solidez. É de facto necessário criar uma rede de estruturas de pequenas e médias empresas, ou seja, se nós conseguirmos criar aqui dinâmicas diferenciadoras, ou seja, nós temos um concelho que é de facto bastante rico, é um concelho que tem potenciais que não estão de todo trabalhados, potenciais como a questão do próprio mel. Nós temos o mel a sair do concelho em valores bastante baixos ao produtor, que é aquele que faz de facto o trabalho dia a dia com os apiários. Nós temos o mel a chegar a locais como Dubai, a valores bastante altos, mas são valores que não ficam no concelho.
Ou seja, nós podemos tentar aqui criar, e de facto temos aqui uma estrutura que é bastante interessante, com o qual eu devo referir que a criação do Gabinete de Apoio ao Imigrante relacionado com a rede consular é de facto um progresso interessante no Conselho, mas está de facto ainda muito ao início, não é divulgado, muita gente ainda não tem conhecimento, é uma coisa recente, um bocado avulsa, portanto ainda necessita de alguma organização, embora a ideia seja coerente. Portanto, o que é que nós propomos? Uma vez que existe de facto um gabinete interessante na área do marketing e da divulgação, tentar também aqui encontrar, junto daquilo que são os produtores e das forças vivas locais, dinâmicas como a transformação dos produtos locais, como tanto o mel, ou o próprio figo da Índia, ou a própria esteva, e isto pode ser desenvolvido a partir portanto, de uma estrutura que será o CIPAM, um Centro de Investigação Multidisciplinar em Plantas Aromáticas e Medicinais, que pode ser, de facto, um cluster que nós temos, que não existe noutras áreas, ou seja, fixando uma estrutura ligada à ciência, à inovação, onde possamos ter gente a estudar plantas aromáticas, medicinais e criar aqui valências que não existem em termos de desenvolvimento de produtos de alternativas medicinais, portanto, em consonância, em ligação com aquilo que existe há 14 anos, e deve-se dizer há 14 anos, dentro da Câmara, que é o documento relativamente ou à possibilidade de desenvolvimento de estâncias termais no Conselho, que não está de facto identificado, aliás, ele está identificado, não está potencializado por parte das entidades, ou seja, podemos criar 3, 4 eixos interessantes, definir 2 ou 3 áreas prioritárias de desenvolvimento no Conselho, uma na margem esquerda e 2 na margem direita. De facto, devemos e temos a certeza que a área turística está, de facto, muito interessante no Conselho, mas temos aqui que ver ainda outras áreas. Isto porquê? Porque o Conselho é muito mais do que só Mértola, é de facto Mértola, mas é muito mais do que Mértola, e a economia é muito mais do que só o turismo. E pode ser aqui apostado com o quê? Com o desenvolvimento de um polo inovador em relação a plantas aromáticas, medicinais ou outras valências, juntando a agroindústria diferenciadora e criando polos de desenvolvimento económico com pequenas e médias empresas espalhadas por zonas específicas do Conselho, de forma a repovoar não só o território, como também a trazer mais valias. Portanto, na transformação não só do mel, como da própria resina da esteva, onde há, de facto, bastante procura, e isto pode alocar aqui um desenvolvimento na economia que não tem existido neste momento. Nós podemos avançar, não com as qualidades de terreno que existe aqui nos Parros de Beja, ou em Ferreira, ou na Cuba, mas podemos, de facto, avançar com outras prioridades, com outros clusters económicos que não estão potencializados. Digamos que há handicaps, é isso, as coisas existem, as coisas existem, ainda há handicaps. Há vontade de alguns, há de facto exemplos de gente que tem feito bastante, o caso de Mirtilis Gourmet, da Língua Diana, há pequenos empresários que de facto estão a tentar organizar-se, mas de forma, por vezes, dificultada, há aqui alguns handicaps com o Parque Natural também, portanto, por vezes são critérios que bloqueiam o desenvolvimento, portanto, temos que rever aqui alguns processos, mas há, de facto, condições para progredir no Conselho. Muito bem, passamos então para o candidato da CDU, Orlando Pereira, Desenvolvimento Económico. Muito bem. O que é que a CDU apresenta aos munícipes? Muito bem. Relativamente a esta questão, ela é de facto de uma pertinência enorme. O Sr. Candidato Jorge Rosa referiu que foi feito tanto no Conselho de Mértola. Eu continuo a insistir, ele aparece como um dos concelhos com mais problemas ao nível do abandono, do despovoamento e do empobrecimento. O desenvolvimento económico, tal como o processo de desenvolvimento, pressupõem que um território deverá ter as condições mínimas essenciais para atrair os investidores. Ou seja, sem esgotos, sem saneamento, sem estradas, sem serviços de apoio, sem saúde, não é possível reter as populações neste território. Só assim, com esse investimento, será possível atrair investidores e promover o desenvolvimento económico. A CDU está amplamente e tem estado desde sempre empenhada em desenvolver o Concelho de Mértola, um concelho repleto de potencialidades, desde a história do património, da natureza. O Rio Guadiana é um fator fundamental. Ao longo da história contribuiu
para tornar Mértola uma terra atrativa, uma terra que hoje é conhecida em todo o mundo, dado que era uma via de acesso. Portanto, temos um património vastíssimo, temos elementos endógenos capazes de nos ajudar a desencravar desta situação de pobreza onde nos encontramos. Para tal, nós estamos apostados a incentivar o emprego, porque sem emprego não é possível fixar pessoas. É preciso atrair empregadores. Estamos preocupados com o parque industrial e logístico que deve ser feito. Aquilo que lá existe já está... Como é que se atrai empregadores, Sr. Orlando Pereira? Criando condições para a fixação dos mesmos. Ou seja, criar atratividade, criar este parque industrial e logístico, criar uma incubadora de empresas, de modo a que seja possível instalar-se lá as empresas, porque não há um local onde o possam fazer. Nós sabemos onde aquilo poderá, temos já a estratégia definida a esse título. É preciso desenvolver um programa municipal que gere desenvolvimento para o território. E, por outro lado, há aqui um aspecto que nos parece muito preocupante, tendo em conta que existe a Alqueva, e é necessário, urgente, criar um programa específico de desenvolvimento integrado para a zona não abrangida pelo perímetro de rega de Alqueva. E só assim é que nós conseguiremos valorizar as dinâmicas económicas existentes ou emergentes neste território. E assim também valorizaremos os recursos humanos, diversificaremos a nossa base produtiva e, para tal, é preciso também estabelecer e ampliar as parcerias com os nossos empresários e com o aumento das exposições, das feiras, nas várias localidades, com vista a promover a economia local, designadamente as tubras, os cogumelos, o mel, já aqui foi referido, os enchidos, o pão, as ervas aromáticas, promover a Feira do Emprego do Concelho de Mértola, criar o Prémio Jovem Empreendedor. Portanto, há aqui um conjunto de aspectos que são fundamentais para desencravar este território do marasmo que ele tem sido votado ao longo destes anos. Se, de facto, com tanto investimento que veio da União Europeia, que é sabido, porque é que o Concelho de Mértola acusa indicadores tão baixos de desertificação? Porque é que as pessoas não se fixam ali? Este ano, na escola secundária, há apenas 28 alunos. O que é que isto significa? Se a escola secundária desaparece, não é possível promover o desenvolvimento económico. É preciso atuar com medidas urgentes com vista a combater esta situação. E as medidas têm que ser integradas com um planeamento diversificado, mas profundamente planeado. Não é com medidas avulso que se promove o desenvolvimento do Concelho de Mértola. Eu pergunto-lhe, perante aquilo que disse, falou muito dos empregadores, falou muito dos empresários. Digamos que a Câmara, sendo CDU, com o Orlando Pereira, terá que haver um maior diálogo. Não existe esse diálogo nem com os empregadores, nem com os empresários, para que eles se fixem até agora no Concelho de Mértola? É assim, se tem existido o diálogo, ele não tem resultados visíveis, como é evidente. Não há resultados visíveis no Concelho de Mértola. Não há união de empresas. Nós temos concelhos vizinhos que têm, de facto, experiências que são espelhos e que estão a contribuir, e são concelhos vizinhos que estão a contribuir para aumentar, de alguma forma, e criar riqueza. E aqui não se verifica no Concelho de Mértola. Obviamente, não vou dizer que nada foi feito, com tanto dinheiro que chegou da União Europeia, com apoios financeiros, que não tenha sido conseguido alguns empregos. Mas o que é facto é que nós precisamos de empregos duradouros para que as pessoas não vão embora. Se assim fosse, nós não estávamos nesta situação. Um dos concelhos mais envelhecidos do país, uma escola secundária praticamente com o número a reduzir abruptamente de alunos, não temos praticamente nenhum território das aldeias com escolas. Portanto, isto significa, isto também dificulta o processo de investidores, portanto, que se fixa num território sem condições de higiene, segurança, saúde, é complicado. É preciso resolver estes problemas para depois os investidores se puderem instalar. Muito bem, certamente o candidato socialista Jorge Rosa vai um pouco, enfim, rebater estas questões, mas também espero que seja sintético, enfim, na abordagem que deve fazer ao desenvolvimento económico, aquilo que, enquanto candidato socialista, defende para a gente de Mértola. Sim, obviamente não concordo com nada desta posição, até porque o Concelho de Mértola é um dos que tem maior investimento público e privado neste momento, portanto, estas palavras não fazem muito sentido. Eu vou falar, portanto, sobre desenvolvimento económico, emprego, turismo e comércio, foi para isso que me pediram, e, portanto, vou dizer que nesta área, portanto, nós devemos saber continuar a aproveitar a boa imagem e a projeção de que Mértola passou a usufruir durante os últimos anos pelo nosso trabalho. Iremos potenciar todos os nossos valores, criar outros, para que o desenvolvimento sustentado se consolide. Sabemos que estamos no caminho certo da afirmação de Mértola e que, portanto, vai depender de nós mantermos ou elevarmos o nível para, em conjunto, construirmos o futuro.
Temos no nosso Conselho vários setores de atividade que empregam os residentes e que mantêm as famílias. Dou o exemplo da agricultura e pecuária, dou o exemplo das atividades ligadas ao mundo rural, dou da construção civil, dos serviços centralizados do Estado, onde incluo as escolas, que também são uma das maiores empregadoras. Depois temos várias empresas de prestação de serviços, onde posso incluir as oficinas, os serviços de pneus, os combustíveis. Temos no comércio local, café, restauração, hotelaria. Temos as pequenas indústrias que produzem produtos de excelência, como já foram aqui alguns referidos, o pão, o mel, o queijo, os enchidos, o presunto, o nosso vinho, que é fantástico, as ervas aromáticas, que o David já referiu e que lhe dou razão. Temos a Câmara Municipal, que é também uma entidade empregadora, as IPSS, Santa Casa da Misericórdia, Montes Altos, Morianos. Portanto, todos estes são entidades e são atividades que empregam as pessoas. Todas as atividades são importantes, mas obviamente que o suporte, um dos pilares fundamentais do Mente Merkel é o turismo. Várias das empresas inseridas nestes setores que referi obtêm os seus ganhos com o turismo. E devemos continuar a apostar forte no turismo em todas as suas sub-áreas. No turismo histórico, procura vestígios do passado, arqueologia, património. No turismo de natureza, onde os valores de Merkel são fantásticos. As nossas paisagens, a biodiversidade, o rio, a caça, a observação de aves, a observação do nosso céu, os percursos pedestres e de bicicleta são responsáveis por grande parte da ocupação das camas em Merkel neste momento. No turismo gastronómico, baseado numa cultura mediterrânica riquíssima e muito condimentada com pratos muito variados, uns inventados de recursos, como são o caso das sopas, pratos pobres, ou outros elaborados com peixe do rio, lampreia ou caça. No turismo de eventos, mantendo e aumentando uma prática de realização de eventos de qualidade que deslumbrem os nossos visitantes, como acontece na altura do Festival Islâmico, como acontece na altura da Feira da Caça. Ainda no turismo desportivo, no turismo sénior, no turismo de verão, nós temos tido trabalho e contactos em todas estas áreas. Temos criado valores, pretendemos continuar a criar nestas sub-áreas que sejam cada vez mais qualitativas, melhor divulgadas, com uma rede de oferta também cada vez melhor preparada e profissional. Temos que ser profissionais, receber bem quem nos visita de forma a deixá-los com vontade de voltar logo e trazer mais gente. De forma a materializar toda esta estratégia, temos o nosso programa eleitoral, portanto, precisamente estes objetivos subdivididos, que vou enunciar, e, portanto, como já percebi que a CDU não tem propostas, eu vou dizer quais são as minhas, que é para isso que eu estou aqui. Portanto, sobre a capacitação e competitividade territorial, a nova zona industrial logística deve ser executada e vai ser pelo meu executivo. A navalidade do Guadiana é um processo que está a decorrer e que recebi uma carta há pouco tempo da Sra. Ministra do Mar a dizer que está a trabalhar no projeto da navalidade. A Marinha e o Cais do Pomarão é o objetivo que tenho no meu programa eleitoral. Os parques de campismo e caravanismo em Merkel e na Mina de São Domingos. O espaço Expo Merkel, como se sabe, está em construção, está numa fase muito intensa de construção. Aproveitamento das energias renováveis, produção de uma linha de merchandising de Merkel, todas as mais propostas que temos para a área do empreendedorismo e emprego, Prémio Municipal de Empresas, Gabinete de Apoio ao Empresário, GIP, Bolsa de Emprego Online, Dossiê do Investidor, criação de novos negócios para incentivo aos privados, encontros de empresários, apoio a investimentos privados que estão projetados para o Conselho, sensibilização, apoio e promoção da economia circular, ou se quisermos na área do conhecimento e inovação, que o David há bocado estava a falar, incentivar a criação da Estação Biológica de Merkel para o Alentejo, que é um projeto nosso com a Universidade do Porto e com o CIBIL, potenciação das indústrias criativas, parcerias com universidades e centros de investigação, parceria com a Alsud, a nossa escola profissional, para a criação de um curso superior profissional, criação de bases para o Museu sobre Caça e Biodiversidade, que já temos o estudo prévio realizado, o Centro de Competências da Pesca e Águas Interiores, que estamos também a trabalhar neste momento, e o Centro de Competências da Caça, que teve desenvolvimentos há bem pouco tempo. Depois o apoio às famílias produtivas, a Estratégia Municipal Merkel com Gosto, valorização dos produtos e processos de produção local, procura de soluções para a melaria comunitária, que já também falei com a Apigodiana e temos essa conversa adiantada. Criação de estratégia de evolução para o setor vitivinícola, criação de um DOC de Merkel. Potenciar o surgimento de uma adega comunitária, também já falei com os privados e estão disponíveis para avançar. Centro de transformação de produtos endógenos e de logística a pequenos produtores, dentro da estratégia Prover. No comércio local, os festivais e feiras são importantíssimos para o comércio local. Os programas de dinamização do comércio que nós temos vindo a realizar e que queremos continuar a realizar. A exploração das cadeias curtas de mercados locais, que é uma proposta também da Ação de Empresários do Val do Guadiana. A campanha é o Compro Local ou o projeto A Minha Loja para valorizar os espaços comerciais, marketing e comunicação nesses mesmos espaços comerciais. Temos ainda nesta mesma parte do turismo, os recursos naturais. Já ultrapassou o tempo, mas espero que seja... Os recursos naturais, muito sinteticamente, a candidatura a Geoparque Val do Guadiana é uma coisa muito importante que nós temos com a Câmara de Sérpia e que vamos avançar. O projeto do Birdwatching, o astroturismo Dark Sky, ligado à Alqueva, o plano de marketing Merkel Terra de Lince,
que nós vamos aproveitar essa imagem e cultivar e tentar criar valor para a Mértola. A grande rota Trilhos do Lince, a Estação Biológica já falei, o Museu da Fauna já falei e depois a salvaguarda da avifauna Birds of Mértola, também a intenção nossa de dizer. Muito obrigado. Passamos então para aquela que será a segunda etapa, estava-me aqui um pouco perdendo, que é a ação social. Vamos para a ação social, saúde, educação. David Encarnação, como é que o PSD, Mértola, olha para esta questão? Que propostas é que tem? Que avaliação é que faz da ação social e o que é que apresenta ao eleitorado? Obviamente que antes de cada candidato entrar no tema em si, se quiseres rebater alguma situação, quando chegar a sua vez de intervir, pode fazê-lo, gastando o seu tempo, obviamente. David. Pronto, aqui em relação, portanto, ao poder rebater, eu devo deferir que, em relação aqui à questão do peixe do rio, há de facto muito a fazer. Nós temos, de facto, perdido muito daquilo que é pesca. Hoje em dia temos pouco mais de, provavelmente, uma dezena de trabalhadores da pesca, pescadores. Temos muitos problemas relacionados com isso. Está a começar a ficar cada vez mais difícil conseguir ter peixe para poder ter aqui os pescadores a trabalhar. Há, de facto, aqui uma sugestão que nós, em negociação com aquilo que foi proposto há 4 anos, como uma medida bastante válida por parte do MI, que é a questão de conseguir conciliar a pesca com o turismo fluvial. É uma solução viável, os pescadores estão disponíveis, há de facto aqui condições para avançar. É também necessário fazer uma alteração à legislação das pescas, essa alteração que implique uma exceção à legislação, uma vez que, ou das duas uma, ou os pescadores fazem a descarga do peixe em lota no Algarve, e isso é inviável, ou então a Câmara teria que criar uma lota em Mértola. Uma prática tradicional que já está identificada no próprio foral de Mértola há centenas de anos, uma prática que é comum, não faria qualquer sentido se não fosse com uma exceção, e uma vez que também estamos dentro do Parque Natural. Em relação aqui à área social, há alguns progressos, mas nós temos que fazer várias coisas importantes. A ação social é importante, definimos que deve ser discreta, definimos que deve ser pontual e transitória, ou seja, nós devemos, como dizem os chineses em provérbio, ensinar a pescar em vez de dar a refeição. Aquilo que tem acontecido muito é que a área social está tão fortalecida que acaba por estarmos a dar o peixe em vez de estar a criar condições para a população progredir e ter a sua vida com uma autonomia total. Portanto, temos que fazer aqui alguns pontos importantes. A nível da área social, podemos aqui ainda expandir algumas questões relacionadas com bancos de equipamentos, cadeiras de rodas, melhorar algumas áreas com as freguesias, fazer uma maior coesão social por todo o concelho e, sobretudo, também ter uma maior interligação com a própria segurança social, algo que não acontece. Isto porque o próprio cartão social nem sempre está, ou seja, se uma pessoa pedir um complemento solidário à segurança social, do ponto de vista da Câmara, há aqui uma falha grave. Uns têm direito, outros não. Há aqui critérios que não estão em convergência com os da Segurança Social. É preciso ajustar aqui muito disso. É possível ainda avançar um pouco mais e há aqui uma questão que é bastante pertinente. Não tem custos, ou tem custos tão baixíssimos que, se calhar, por vezes, se tivéssemos maior controle em despesas, resultaria ter, uma vez por mês, a porta aberta com a DECO e a DECO ter aconselhamento jurídico à população, numa população que nós sabemos que é envelhecida, com baixa escolaridade e que muitas vezes precisa de apoio. É uma medida simples, que é produtiva. Em relação aqui à educação, devemos e vamos defender ao máximo aquilo que é a escola pública. A escola pública deve-se manter com o ensino até ao 12º ano, portanto, com a valorização daquilo que podem ser cursos técnico-profissionais. Atualmente aquilo que está em causa é, de facto, a manutenção do próprio ensino secundário. Não há um volume de nascimentos que neste momento possa vir provavelmente a justificar. E isso é uma coisa que o Sr. Jorge Rosa deve ter em conta, que nos últimos anos tem baixado imenso o número de nascimentos. Por mais que aqui possamos ter políticas natalistas, as melhores políticas natalistas são as políticas de fixação de jovens que possam criar aqui emprego de longa duração e que possam criar inovação
e possam criar condições para poder viver condignamente e ter os seus filhos e constituir as suas famílias. Isso de facto não tem existido. É necessário criar zonas estratégicas no concelho para poder fixar população. Nós temos um concelho bastante próximo, que é o concelho de Alcotim, que por não ter uma grande margem de expansão urbanística, no caso mesmo em Alcotim, apostou no desenvolvimento de Martilongo e hoje tem frutos. Podemos apostar perfeitamente em zonas estratégicas como São João dos Caldeireiros, ou como São Pedro de Solis, ou eventualmente como Santana de Cambas ou São Miguel do Pinheiro. É necessário criar aqui, e aqui devo referir, já existe um estudo, por coincidência do próprio Dr. Orlando Pereira, em que foi analisado o processo de repovoamento ou de fixação de pessoas pela Junta de Colonização Interna no final dos anos 60 e início dos anos 70 em Penedos, que é um caso de sucesso. Ainda hoje é uma das aldeias com maior população na margem direita. É necessário criar estruturas que consigam criar condições para fixar a população, e isso não tem acontecido. Nós não temos criado condições algumas para a fixação de população, e tanto que, de facto, perdemos 30% nestes últimos tempos. Muito obrigado. Passamos ao candidato Orlando Pereira. Muito obrigado. Gostaria de dizer que a CDU tem propostas para o comércio, para a agricultura, para o turismo. Aliás, os nossos munícipes eleitores sabem, através do nosso programa, que está na rua há muito tempo, lamentavelmente não conhecem tão bem as do PS, que só hoje é que saiu o programa eleitoral. Portanto, os nossos munícipes sabem, não foi preciso transcrever a totalidade das propostas, mas nós estamos apostados em criar o Centro de Transformação Agroalimentar, implementar uma bolsa de terra municipal para a instalação da agricultura, apoiar os produtores locais para a promoção e comercialização dos produtos, apoiar a pesca, desenvolver um estudo sobre a pesca tradicional e a sua sustentabilidade, o ordenamento e gestão das zonas florestais, apoiar e organizar um evento promocional da agricultura, agroindústria escassa, promover a classificação do pão em todo o território, redimensionar as feiras existentes, como a Feira do Mel, por exemplo. A nível turismo, como é do conhecimento, está aqui um pós-doutoramento sobre o turismo que eu desenvolvi, lançado este ano, em 2017, o turismo como fator de desenvolvimento local para Penedos, e que tem aqui um conjunto de receitas para os problemas existentes. O estudo que o David referia é um doutoramento desenvolvido no âmbito dos modelos de desenvolvimento para os territórios de baixa densidade. Não há necessidade de estar aqui, mas eles são do conhecimento público, e certamente um candidato da CDU com 2 estudos, um doutoramento e um pós-doutoramento sobre o território, escusado será dizer que temos propostas que os nossos municípios conhecem muito bem. A nível turístico, nós temos uma gestão turística e marketing territorial, temos 12 propostas, 12 medidas na nossa estratégia, uma delas é o turismo. Vamos rever o plano estratégico para o turismo, vamos criar o gabinete de apoio, estamos apostados em estruturar o produto de Mértola como foco no turismo cultural. Como sabem, temos um património valiosíssimo e vastíssimo, que é preciso olhar para ele. É visitado por um conjunto de turistas de 50 mil pessoas, e que estas pessoas têm que interagir com o comércio local, o que não está a acontecer. Basta ir sábado a Mértola ou um dia qualquer, não há ninguém a comprar coisas. É preciso fazer urgentemente, atuar, interagir entre o turismo e as populações. As populações têm que se dirigir a Mértola. Os habitantes têm que ter condições também de poder vir à vila e poderem comprar lá os seus produtos. É preciso criar condições para estes comerciantes que estão totalmente desamparados, e é do conhecimento geral que não estão a vender. Muitos provavelmente irão fechar as suas lojas, e nós não queremos que isto não vai acontecer, porque nós não vamos permitir. Nós vamos desenvolver e implementaremos um plano de marketing e promoção de Mértola, um estudo do perfil turístico, criaremos mecanismos de incentivo à qualificação das estruturas de apoio à atividade turística, criaremos os parques de campismo e caravanismo de Mértola, Mina de São Domingos, a requalificação da praia fluvial da Tapada Grande, a zona de lazer do Guadiana Selvagem, as estações de caravanismo na rota do Guadiana e do património da biosfera. Criaremos mais rotas, a do Baixo Guadiana, aliás, que está refletida aqui neste estudo, desenvolvido com o Centro de Estudos da Universidade do Algarve e da Universidade Nova de Lisboa, onde eu sou investigador. Portanto, iremos também desenvolver a rota das tubras, dos recursos silvestres, da biosfera, da mina ao rio. Implementaremos a marca Turismo Acessível, um estudo sobre a sinalética,
a abertura de pequenos locais no comércio, no centro histórico. É preciso dinamizar o centro histórico com o comércio para que haja vida. É preciso que aquele centro histórico fale para as pessoas. Ele está totalmente abandonado. Uma das vilas mais emblemáticas para ser património da humanidade, temos que ter condições. Por outro lado, revitalizaremos as aldeias abandonadas. Construiremos um passadiço no Pulo do Lobo, em articulação com a Câmara de Serpa, os acessos aos portos da Penha d'Águia e Mesquita. Promoveremos a realização do Congresso de Mértola, inteligente e acessível. A Vini Mirtles, a Feira do Vinho e da Gastronomia. Portanto, nós estamos profundamente apostados em desenvolver o nosso Conselho. Estamos com os agricultores, com os comerciantes, com os caçadores. Aliás, temos um ponto sobre isso, como é evidente. Estamos com toda a gente que esteja apostada em desenvolver e promover o Conselho de Mértola, porque a candidatura da CDU não discrimina ninguém. Relativamente à ação social... Uma pausa para... beber uma pinga de água. Relativamente à ação social, o nosso programa é vastíssimo, porque é uma das áreas que achamos mais carenciada no nosso Conselho. E passaria a referir que nós vamos melhorar a eficácia no processo de apoio no âmbito do cartão social, vamos construir e vamos contribuir para que haja uma rápida construção do lar da margem esquerda, sem excluir nenhuma freguesia. Tentaremos resolver aquele problema do algodor, aquele amarraz que está ali, onde não existem lares, onde as pessoas tanto precisam, com reformas tão baixas, não têm condições para ir para lares privados. O Conselho de Mértola é carente em lares e centros de dia de apoio às pessoas. Há muita gente isolada, sem apoios, e é preciso e urgente dar condições às populações que estão abandonadas, que não têm transportes para vir ao médico, como sabem, muitas delas sem condições para se poder deslocar, porque a pobreza também está presente. Por outro lado, o Centro de Apoio a Pessoas Portadoras de Deficiência. Vamos ter um cheque família precisa para apoiar os agregados carenciados, em articulação com o comércio local, apoio à natalidade, 5.000 euros por cada criança que nasce em 2 anos. O projeto Ninguém Pode Viver Sozinho, constituição de equipas especializadas para apoio no domicílio em parcerias com as IPSS, a linha de apoio para pessoas muito idosas, isoladas e desacompanhadas. O projeto Precisa Nós Fazemos. Um veículo com equipas permanentes para dar resposta aos problemas das pessoas que não têm condições, que não é possível deslocar-se lá ninguém, e nós vamos lá, junto das populações. Um serviço de proximidade, com vista a melhorar a mobilidade em todo o Conselho. Iremos redirecionar os recursos humanos na área social e psicológica. Definição de critérios claros e justos ao acesso à habitação. E gostaria de dizer que em 2001 foi prometido pelo PS construção dos lares das freguesias da Corte do Pinto, Santana de Cambas, Alcaria Ruiva, São Miguel do Pinheiro, e o que é facto é que envolvidos 16 anos e já houve 1,5 milhão de euros e ele não chegou para a construção, foi devolvido. Portanto, é urgente que se criem lares para apoiar esta população. Orlando, para passarmos... Os nossos idosos precisam de nós e nós, a CDU, temos propostas e estamos ao lado delas. Muito bem, vamos agora ouvir o... Sim, muito rapidamente, só para rebater aqui umas questões, não é rebater, não vou rebater, vou simplesmente informar o David que ele está desinformado destas questões. A pesca, não temos 10 licenças, temos 21 licenças de pesca e o regime de exceção está há dias de ser publicado para as pescas. Da área social, os bancos de equipamentos, nós em Mértola temos um banco de equipamentos que é distrital, pertence ao distrito, portanto somos o único distrito onde há esse banco distrital. O cartão social é municipal, não tem nada a ver com a segurança social. Baixa nos nascimentos. O ano de 2016 foi o ano, desde os últimos 20, 30 anos, mais forte a nascimentos. 48 nascimentos. Nunca houve um ano. Obrigou-nos a abrir 2 salas de berçário extraordinariamente. A questão do Orlando Pereira. Estudos, mestrados e tal, é tudo teoria, não é? Teoria. As pessoas precisam de prática, de experiência, de gente com conhecimento do treino, com conhecimento do Conselho de Mértola. A questão dos estudos é tudo teoria. Se calhar, das pessoas que aqui estão, quer dizer, o único que comprará em Mértola será eu. Se todos comprassem em Mértola, se calhar havia realmente mais consumo no comércio local. De qualquer das formas, a ação social, a saúde e a educação são áreas muito importantes para a minha candidatura, pois sabemos que do bom funcionamento destas depende grande parte do bem-estar dos nossos municípios. É por isso que sempre temos defendido e dado particular atenção e investido bastante nas mesmas, o que nos tem valido reconhecimentos no exterior, de organizações ligadas aos temas, mas que nos tem permitido, mais importante que tudo, apoiar e ajudar segmentos da população mais carenciados ou mais desprotegidos, as crianças, os idosos e os dependentes. Somos uma autarquia com imensa sensibilidade social e não deixaremos nunca de dar prioridade a estas áreas. Por isso criámos um apoio à população portadora de deficiência. Apoiámos a natalidade e já disse que em 2016 entregámos 48 apoios. Implementámos o cartão social,
que auxiliem nos medicamentos, na faturação da água, onde atribuímos uma média anual de 60 mil euros. Organizamos durante cada ano vários momentos de lazer, convívios, passeios, encontro anual de reformados e pensionistas. Criámos ainda em parceria com a Alsud, a Universidade Sénior, que é um projeto fantástico e que abrange grande parte do Concelho de Mértola. A habitação social, os melhoramentos habitacionais, o Serviço de Psicologia, o Programa Municipal de Ocupação de Desempregados, o Gabinete de Inserção Profissional, entre muitos outros, podia continuar a falar. Temos a Unidade Móvel Médico-Social a funcionar com várias campanhas, temos o Plano Municipal para a Igualdade de Género e apoiamos a Unidade Domiciliária de Cuidados Paliativos. Na educação, as bolsas de estudo ao ensino superior, a oferta de manuais escolares, as atividades de animação, o apoio à família, gratuitas no nosso Concelho e que são pagos em grande parte dos concelhos deste distrito, todo o parque automóvel de veículos de transporte escolar, que fazem por dia milhares de quilómetros, para ir buscar todas as crianças da pré e do primeiro ciclo às suas casas e de tarde levá-las de novo de regresso às suas casas. Queremos que as nossas crianças tenham sempre o mesmo acesso à educação que têm todas as outras no resto do país. Por isso financiamos ainda os transportes escolares para os restantes ciclos. E temos uma escola profissional, da qual somos acionistas maioritários, que é a Alsud, que forma muitos jovens para o futuro. Todo este esforço nestas áreas pela importância que as mesmas têm para o bem-estar das nossas populações, para o acesso a melhores condições pelo futuro dos nossos jovens. Mas a nossa intenção é continuar este trabalho e inovar e aumentar no mesmo. Previmos, por isso, um segundo objetivo: qualidade de vida, apoio social e saúde. Apoios e serviços sociais. Rede social e execução do Plano de Desenvolvimento Social. Programa de iniciativas de Mértola Solidária. Manutenção e melhorias no cartão social. Alargamento e melhoria do apoio domiciliário. Investir numa solução para o equipamento social em Algodor, que já conversámos com a paróquia, que é a proprietária daquele espaço, e já fizemos uma reunião com a população. Novos circuitos de transportes públicos para localidades mais abandonadas. Unidade móvel de reparações rápidas ao domicílio. Funcionamento do Centro Comunitário da Corte do Pinto. Construção e início de funcionamento do Lar das Freguesias. E os apoios às IPSS, renovando sempre estes programas de apoio. Construção do Centro de Apoio Ocupacional para Deficientes, que temos o projeto feito e estamos a aguardar a entrega das especialidades. Programa de incentivo social à fixação de novos residentes para aumento populacional. Criação do Gabinete de Atendimento Móvel pelas Freguesias. Instalação de residência partilhada feminina, uma vez que já existe a residência masculina. Criação da Carta Social do município. Instalação da Comissão de Proteção de Idosos do Concelho. Revisão do Regulamento do Cartão Social e um projeto novo, Mértola Solidária vezes 12, Solidariedade com temática mensal. Saúde e bem-estar. Colaboração na melhoria dos serviços de saúde. Apoio na recuperação do edifício do Centro de Saúde, que as obras vão arrancar dentro dos próximos meses. Gabinete de apoio à vítima de violência doméstica. Funcionamento da nova unidade móvel social em novas campanhas. Novo programa de combate às dependências no universo do município. Continuidade do projeto dos cuidados paliativos. Apoio e acompanhamento da presença da Liga Portuguesa contra o Cancro naquele concelho. Novos apoios aos mais idosos e carenciados em novas áreas. Apoio nos transportes a consulta de especialidades e uma medida nova, o programa Educação para a Saúde. Além disso, na educação e formação, a oferta dos manuais escolares que já referi, em seguimento também daquilo que o Governo pretende fazer no Plano Nacional, melhoria da rede de transportes escolares, ação social escolar, bolsas de estudo aos estudantes universitários, aumentámos para 240 euros o valor das bolsas, apoios aos alunos desde a pré-escola até a universidade, em todo o percurso do miúdo nós apoiamos, em todo o percurso. Acompanhamento dedicado às turmas de transição do secundário para o superior, porque às vezes há dificuldades nesta transição, atualização da carta desportiva, Casa do Estudante, apoio no alojamento para os estudantes de fora, aumento dos pós da Universidade Sénior, atividades de enriquecimento curricular primeiro ciclo, educação física para o pré-escolar, adaptação ao meio aquático, pré-escolar e primeiro ciclo, assunção de competências e reformação do modelo educativo pela Delegação de Competências do Governo. Ainda na questão da formação, muito importante, um programa de estágios, vamos utilizar estágios curriculares dos jovens do Concelho que assim necessitem deles, formação profissional e de especialização em áreas-chave e Ciência Viva Mértola, educação para a ciência em contexto informal. Portanto, são estas nossas propostas, muito concretas, que estão no nosso programa eleitoral, que saiu ontem, que está divulgado, que está a ser distribuído hoje e que só não foi antes, porque, como nós sabemos, há sempre uma tendência de copiar uma parte das medidas. Eu este ano não iria permitir que isso acontecesse. Obrigado. Está dito, o pai do candidato socialista Jorge Rosa, muito foi feito, mas também, segundo de toda essa apresentação, muito ainda há para fazer. E agora passamos para outra etapa, daqui da nossa conversa, passamos para o urbanismo. Precisamente. Em relação ao urbanismo e ambiente, David Encarnação, candidato do PSD, o que é que o PSD se propõe fazer caso ganhe a Câmara de Mértola?
Antes de mais, deixe-me rebater aqui algumas questões. Relativamente ao ponto aqui da pesca, só foi feito precisamente alguma coisa nos últimos meses. Ao longo dos últimos anos, aquilo que foi feito não foi nada. Portanto, houve um desleixo total à pesca. A prova disso é o estado em que está o cais da Penha d'Águia, o cais do Pomarão, que nem sequer para os próprios turistas que têm barco e que têm ali, não têm condições, portanto, nem sequer têm acesso à eletricidade. Não há luz no cais da Penha d'Águia para os pescadores descarregarem um barco. Não há condições no cais da Mesquita. Portanto, há aqui um conjunto de valências que estão esquecidas. Nós temos que olhar para isso também. Nós temos que interligar o rio e o desenvolvimento numa única coisa. Portanto, os pescadores têm que ter condições alternativas para poderem fazer. Pergunto também, se for, deixo aqui a questão, quantos pescadores vivem a 100% durante o ano da pesca? Nenhum. Eu, de facto, por acaso também em relação a algumas questões, eu devo dizer que nunca encontrei também o Sr. Jorge Rosa às compras em Mértola. Eu, de facto, visito Mértola. Já o encontrei, por acaso, muitas vezes em Beja, noutros locais, nomeadamente em algumas ruas onde eu próprio também já vivi. Portanto, aqui em relação à educação, de facto, tem que haver uma defesa da escola pública. Sem dúvida, a escola pública tem todas as condições para poder fazer aquilo que também é feito atualmente pela Alsud. Não entendo. A questão da municipalização da educação é uma coisa que vai, de nossa parte, ser sempre para a escola pública, não para o Alsud. Portanto, isso é uma questão fundamental. Em relação aqui ao urbanismo, nós temos que questionar aqui o estado em que está a mina de São Domingos. A mina de São Domingos tem, de facto, agora aqui alguns investimentos. Temos que dizer que existem 20 milhões de investimento, é um facto, para a recuperação da parte paisagística por parte do Ministério do Ambiente, que foram adjudicados à empresa EDM SA, cujo Conselho de Administração tem como um dos vogais o Dr. Luís António Pita Ameixa. Portanto, esta é uma informação interessante. Fica aqui a ressalva. Está, de facto, em mandato. Entretanto, também aqui em relação à mina, nós temos que ter em conta o estado dos arruamentos. Existem zonas, a zona do Pago Velho, portanto, está completamente ao abandono. Existe pó até quase aos joelhos. Portanto, isto não são ruas para viver. Existem, de facto, 2 ou 3 ruas que estão resolvidas. O Largo do Mercado está interessante. O caminho para a Praia Fluvial, onde o turista passa, está interessante. Mas depois existem montes de ruas que estão completamente ao abandono, que estão cheias de pó, onde até agora não houve qualquer investimento. É uma ressalva, a população até o momento ainda não viu qualquer retorno dos investimentos. Existe agora um valor de 500 milhões de euros, de 500 mil euros, aliás, peço desculpa, mas que até o momento também ainda não teve qualquer impacto prático para a população que lá vive, ainda não melhorou a qualidade de vida da população. Portanto, a população exige, é necessário haver uma resposta. Em relação aqui também, em relação à parte social e à parte urbanística, é necessário também reservar 1 ou 2 casas naquilo que é hoje o plano de expansão da mina de São Domingos, que também até o momento muitas das casas estão por vender, deve-se dizer. É necessário também criar aqui, como eu estava a dizer, zonas estratégicas de desenvolvimento do Conselho, que até o momento ainda não foi feito. De facto, durante 16 anos vê-se o despovoamento galopante e ninguém pensou em criar zonas estratégicas de desenvolvimento e nessas zonas criar as condições necessárias com um gabinete próprio que consiga conciliar aquilo que são as condições de qualidade de vida, portanto, desde a expansão urbanística, a expansão de comércio, de indústria, de educação, cultura. Não existe nada. Em relação à cultura, aquilo que nós aqui também defendemos é o apoio ao associativismo, àquilo que são os espaços comunitários que existem espalhados por todas as aldeias, ou quase todas, e ter espaço... Cultura iria ser o próximo tema. Vamos focar-nos, enfim, entre o urbanismo e ambiente. Em relação ao ambiente, aquilo que nós aqui defendemos é um reposicionamento em relação àquilo que é o Parque Natural. Existe aqui um desligamento entre a população e aquilo que são as questões ambientais. É necessário rever toda essa parte. É necessário também rever casos concretos. Soube hoje que já existe uma solução que vai ser apresentada na semana que vem. Felizmente conseguimos. Há 2 fossas a escorrer a céu aberto no Conselho, uma delas dentro do Parque Natural, em Lombardos,
junto, portanto, a caminho do Algarve, onde a população já, desde há vários tempos, está a fazer intervenção cívica para a Câmara resolver o assunto. A fossa está a escorrer. Só serve uma parte da população, não serve toda, há que dizer. A população está, de facto, consternada com isso. Eu gostaria até de perceber qual é o critério de escolha de uns terem acesso e outros não. Deve ser também dito que a solução que foi apresentada pela autarquia, quando do desejo da população de ter uma pequena capela, foi precisamente a Câmara apoiar a construção de uma capela. Foi aquilo que foi feito ao longo destes últimos tempos, no último mandato. Não existe ainda uma solução para um hectare para aquela população. Está, de facto, há informação até do próprio Presidente e recandidato Jorge Rosa, que existe em alguns casos de contaminação bacteriológica, e o outro caso concreto é o caso da fossa da Corte do Pinto. Ficamos com esse exemplo. Obrigado. Passo então para o candidato da CDU. Que propostas é que tem a este nível de ambiente, urbanismo? O que é que a CDU apresenta ao eleitorado? Muito bem, obrigado. Gostaria só de dizer ao Sr. Candidato Jorge Rosa que os estudos são feitos na Universidade do Algarve e na Universidade Nova de Lisboa e na Universidade de Évora, e, de facto, se tivesse atendido neles, por certo, o Conselho de Mértola não estaria neste estado calamitoso em que se encontra. Passo a explicitar, nós encontramos um documento de Mértola de 2001, onde prometiam os esgotos e o saneamento em todas as localidades. Isto não aconteceu, senão não estávamos nesta situação com a grande parte das localidades sem esgotos, sem saneamento. Agora andam colocando cimento em cima antes de ser feito o sistema de saneamento. O Alcatrão, que desde 2001 foi prometido retirar e substituir por calçada, recordo Corte Cobres, por exemplo, é um exemplo gritante. Recordo também a Corte Pequena, que o Sr. Presidente reside próximo, sabe muito bem o estado miserável em que está ali aquela população, e já agora também apelo ao estado em que se encontra a escola da Corte Pequena, uma vez que a escola é sempre um lugar de aprendizagem e de memórias. Porque é que não se utiliza aquelas escolas que a maior parte, as que não estão com os caçadores e que têm alguma utilização, estão abandonadas? É preciso intervir rapidamente. Essas escolas têm que ter um aproveitamento, mesmo relativamente à escola de Penedos ou à escola dos Corvos, o que é que pensa, e entre outros tantos, isto são apenas uns pequenos exemplos. Portanto, é urgente resolver o problema do saneamento e, por outro lado, gostava também de perguntar ao Sr. Candidato que critérios é que presidiram para que o saneamento ocorresse em João Serra, localidade com menos habitantes, e não ocorreu nos Picoitos, que têm o dobro da população. Que critérios presidiram a essa escolha? É preciso definir critérios, é preciso atuar. Queria também chamar a atenção para a situação que se vive nos Namorados. Com os esgotos a céu aberto, não é possível que isto aconteça. A inexistência de fossas coletivas, o caso dos sapos. É preciso estar junto destas populações. Elas não podem viver assim. O cheiro nauseabundo com a fossa da Corte do Pinto. É inadmissível que esta população possa viver a situação que ocorre em Penedos, 10 anos, pouco menos de 10 anos, com as rupturas que existem. Isto é o bem da população. Não podemos menosprezar e não podemos dizer que está tudo ótimo, que, na verdade, se estivesse tudo ótimo, nós não deparávamos com esta situação, que muitos municípios estão longe de deparar. Ou seja, resolveram estes problemas, as necessidades básicas das populações. O estado em que se encontra, por exemplo, uma localidade muito preocupante, os Salgueiros, onde foram colocadas as máquinas há 3 dias, nunca lá ninguém interviu nas ruas. É preciso urgentemente resolver o problema do saneamento, depois atuar com calçada. Vamos deixar o cimento, tal como todos penso estaremos de acordo. É preciso resolver o problema destas populações. São populações isoladas. Atuar imediatamente num mosteiro, atuar imediatamente num conjunto de localidades que não têm a repavimentação. As pessoas são idosas e tropeçam, já basta as dificuldades que elas têm para aceder aos médicos, as dificuldades que há ao nível dos transportes. Connosco, nós vamos destruir arruamentos e espaços verdes. O estado calamitoso em que se encontra a freguesia de Mértola e, entre muitas outras, a União de Freguesia, é, de facto, triste depararmos com esta situação. O lixo que se amontoa num conjunto de localidades, como, por exemplo, os Namorados, que é bem visível, aliás, seriam inúmeras as situações.
os jardins que estão nas Brites Gomes. Portanto, não quero estar aqui a referir todos, porque ele é conhecido da nossa população, a situação em que a nossa população se encontra. É preciso construir espaços verdes, urgentemente criar equipas especializadas dentro da Câmara, incluindo a aquisição de máquinas e equipamentos e formação técnica para a construção e manutenção destes equipamentos, estradas e caminhos rurais. Os protocolos com a Junta de Freguesia é preciso reajustá-los, realizar obras por administração direta, quando não é financiado pela União Europeia. É preciso atuar. Há muitos prémios para Mértola, mas penso que isso se reflete na qualidade de vida da nossa população, Sr. Candidato. Diga-nos. Ambiente. Vamos reivindicar junto da Administração Central o reforço do abastecimento de água em alta em todo o Concelho. Vamos fomentar o projeto Retomar o Rio, a origem de Mértola, a navegabilidade, a qualidade da água, a melhoria dos acessos, que já aqui foi referido e nós temos no nosso programa. Zonas verdes, apostar nas espécies autóctones em jardins e ruas, a mobilidade urbana de Mértola e nas localidades do Concelho. É preciso requalificar urgentemente, apoiar os equipamentos de energias renováveis em habitações. É preciso atender urgentemente na falta de lâmpadas que existe. Na Corte da Velha, num conjunto de localidades, não há lâmpadas, as pessoas não veem, são velhotas. É preciso atender nestas questões. É muito importante valorizar a população, melhorar os percursos pedestres ao longo das nossas ribeiras. É difícil aceder ao Rio Guadiana. O Rio Guadiana foi abandonado, como é do conhecimento de todos. É preciso trabalhar em articulação com o Parque Natural do Val do Guadiana para uma maior divulgação desta área, afirmar a reintrodução do lince no território como importante fator de desenvolvimento, garantir maiores recursos para a realização de campanhas de sensibilização ambiental. Orlando, já ultrapassou o tempo, pode ser relacionadas com o consumo de água, resíduos urbanos e de reciclagem. Portanto, a CDU tem um vasto programa de apoio às pessoas, higiene e segurança no trabalho. E se tivéssemos as 9 freguesias, provavelmente não teríamos o problema que existe na União. A CDU defende as 9 freguesias e que o PS teve a oportunidade de repor em fevereiro e não o fez. As pessoas precisam de atendimento, precisam de atenção. Obrigado. Agora passamos então para o candidato. Muito bem. Jorge Rosa. Só dizer que há sim pescadores a viver da pesca em Mértola. Posso depois dizer quais são, se quiseres. Não são em tempo total. Tempo total. Esgotos em todas as localidades, isso não é verdade. Fossa da Corte Pinto, aquilo foi uma execução CDU. A falta de esgotos em Mértola foi por inércia da CDU, antes de 2001. Quando Castro Verde executou todos os esgotos, e bem, o Executivo da Câmara de Mértola achou que não era prioridade de esgotos. Quando nós chegámos à Câmara, estava a Corte Pinto com esgotos, estava a Vila de Mértola e estava sendo construída a Val do Poço com parceria com o CERP. Neste momento há 30 localidades com esgotos, portanto não me venham dizer que não se fez nada nos esgotos. A Escola da Corte Pequena, para a informação do seu candidato, que está também um bocadinho afastado aqui da realidade local de Mértola, está entregue aos caçadores da Corte Pequena. Está protocolada com os caçadores. Urbanismo e ambiente, duas grandes áreas igualmente importantes e merecedoras de atenção por parte de qualquer executivo camarário ou de qualquer candidato. De uma adequada política urbana depende o desenvolvimento estruturado de uma vila, de um concelho e logo das necessidades das suas comunidades. Devemos ter planos e regulamentos de ordenamento dos espaços e conceitos públicos, permissivos, em equilíbrio perante a utilização que as pessoas lhe dão e as regras de boa e adequada utilização. Mas estes documentos têm de estar atualizados, adaptados à evolução dos tempos. A Câmara de Mértola terminou recentemente o plano de urbanização da vila e está a concluir a revisão do plano diretor municipal. Temos uma visão de médio e longo prazo e pretendemos, sobretudo, que as pessoas e os investidores se sintam acarinhados no Conselho, pois nós temos e queremos continuar a passar essa confiança que só este Executivo tem sabido dar. Por isso revimos estes instrumentos, por isso temos lutamentos para as pessoas construírem a sua habitação, não apenas na sede do Conselho, mas também nesta tal localidade que se considerava abandonada, que é a mina de São Domingos. Em tempos da beneficiação dos espaços, dos arruamentos, caminhos e estradas, temos realizado diversos investimentos, apesar do peso financeiro de cada um deles. Nas estradas, pavimentámos o ramal Morianos-Guizo, contestado na altura pela CDU, e melhorámos várias estradas de Pominoso, dando como exemplo a estrada Figueirinha-Penilhos, ou a estrada São Miguel do Pinheiro Nacional por Alcaria Longa, ou mais recentemente, aquela que já foi aqui referida, a estrada nacional 122 por Via Guarda São Pedro de Solis. Requalificámos a ponte sobre a Ribeira de Oeiras. Realizámos reparações em diversos arruamentos na vila, mas não fizemos só na vila, fizemos também nas freguesias, dando como exemplo os arruamentos da Corte de Cavo de Cima, os arruamentos de Morianos ou os arruamentos de Valdassou de Cima. Para o próximo mandato manteremos esta atitude de trabalhar mais no urbanismo. Por isso, temos um objetivo que é a qualificação e valorização urbana, que prevê que o antigo quartel dos bombeiros seja um espaço de serviços da Câmara, prevê executar a via verde mina São Domingos-Pomarão,
prevê trabalhar com o governo português, que também é socialista, para a execução do novo quartel da GNR, prevê beneficiar o Cineteatro da Mina, iluminação da Ponte do Guadiana, que está neste momento em fase de conclusão, projeto global, geral, para o Centro Histórico, que estamos a contratar, projeto de arruamentos para a Mina de São Domingos global também e iluminação pública mais eficiente. Além disto, já referi o projeto de obra do Parque de Campismo e Caravanismo na Mina de São Domingos, que temos contactos com privados para poderem fazer este investimento. Construção de arruamentos à Alqueria River, em São Pedro de Solis, na Corte de Gavo de Baixo e na Mina de São Domingos. Projeto de obra de qualificação ribeirinha na margem direita do Rio Guadiana, a complementar todas as iniciativas que lá foram feitas e a construção de várias intervenções também que lá foram feitas. E depois a beneficiação do espaço de feiras, que é do conhecimento geral que nós vamos fazer. Planeamento e ordenamento do território, conclusão do PDM, revisão do plano de salvaguarda, ninguém fala nisto, mas é muito importante, revisão do plano de urbanização da Mina e do Pomerão, também ninguém fala nisto, mas é muito importante, implementação do plano de pormenor para a Mina de São Domingos, planos de pormenor de núcleos rurais, revisão do plano de ordenamento do Parque Natural de Val do Guadiana, também muito importante e que tem que ser feito, e, por último, adesão ao Programa Nacional de Combate à Desertificação. Já agora, só para esclarecimento, do Cadete Orlando, desertificação tem a ver com solos, com população tem a ver com despovoamento. Depois, ainda, na questão do ambiente, somos uma Câmara muito cuidada. A limpeza que apresentamos, por exemplo, da nossa vila, que é motivo de grande satisfação para os nossos visitantes, é exemplificativa desta particular atenção. Por isso também continuamos a investir nas grandes obras de saneamento básico para construir redes novas de águas e esgotos com o órgão de tratamento para entulharmos finalmente as fossas céticas. Fizemos estas obras em Martinhanos, em Val da Açor e em João Serra. Temos o projeto Mértola Ambiente Global, que pretende trabalhar em 4 eixos de sensibilização e valorização ambiental. Água, como bem escasso, resíduos, energia, eficiência e aproveitamento energético, qualidade de vida, sensibilização para a fauna e para a flora e a biodiversidade do Concelho de Mértola. Devido aos problemas associados à desertificação, sim, que tem a ver com os solos, somos uma das autarquias mais envolvidas e interessadas em trabalhar nas alterações climáticas, no Clima Adapt, no Adapt for Changes, no Plano de Ação para a Energia Sustentável e ainda no projeto Life Adaptate. Todas estas participações pressupõem a preparação, prevenção e mitigação de fatores associados às alterações climáticas. Para o próximo mandato, continuaremos com intervenções deste ano em novos projetos. Na área do ambiente e higiene pública. Melhoria da higiene pública e da recolha seletiva. Campanhas de desratização e desintoxicação. Investimento em equipamentos de recolha de resíduos sólidos urbanos subterrâneos. Protocolos com as freguesias para limpeza das localidades. Projeto para recuperação e manutenção do perímetro florestal. Recuperação ambiental do Couto Mineiro de São Domingos, não adjudicada à EDM, como foi dito. A EDM é o veículo que, pelo Estado português, adjudicou à empresa que é a Condoril. Ainda pior. Criação de espaços verdes e de lazer. Campanhas de educação e sensibilização ambiental. Campanha de oferta da cal no Conselho e o projeto Mértola Ambiente Global. Nas questões do saneamento básico, já aqui referidas, estamos neste momento a executar esta obra em Montes Altos. Estamos a lançar em Alcaria Longa, Alves e Picoitos. E já agora dizer que temos uma nova solução de drenagem de esgotos para os pequenos aglomerados, onde os lombardos, já falei com a população, e também o Azinhal, vão ter essas mesmas soluções e vão ser executados. Vamos também remodelar o sistema de águas e esgotos da Vila Velha, do Centro Histórico, e prevemos implementar um modelo mais simples para o tratamento de efluentes, não como hectares, mas como fossas céticas bicompartimentadas, que já estão autorizadas pela ARH. Muito bem. Vamos então passar para o último tema, que é cultura e desporto. Vamos então, novamente, com esta sequência, dar oportunidade ao David Encarnação, candidato do PSD, e para ficarmos a saber, então, e para a população de Mértola, do Conselho de Mértola, ficar a saber quais são as propostas do PSD nestas áreas. Antes de mais, devo fazer uma ressalva que, de facto, o Sr. Presidente não deve conseguir entrar em Alcatrão na Espargosa sem ter que sair do Conselho. Quando existe um funeral, infelizmente, às vezes acontece, na Espargosa, a população tem que sair do Conselho, passar na Figueirinha, ir a Penilhos, São João, e só depois é que vai conseguir chegar. De facto, existem alguns investimentos para Mértola. Eu relembro mais uma vez que o Conselho é mais do que Mértola e a economia é mais do que turismo e marketing. É necessário fazer uma ponte na calçadinha como deve ser. Aquilo não é nada o que raste lá. Aquilo tem rachas, não tem proteções laterais e se chover ninguém passa. Não existem condições. Uma ponte ali teria um investimento provavelmente de 1 a 1,5 milhão de euros.
enquanto que atualmente o endividamento que a Câmara fez de 5 milhões, em que uma parte é investido para um pavilhão multiusos cuja rentabilidade é baixa, não foi feito. Ou seja, nós com os mesmos investimentos que estão a ser feitos atualmente poderíamos ter uma solução a longo prazo para situações como Lombardos, como a Ponte da Calçadinha, ou então como uma boa ligação interna dentro de várias freguesias, como é o caso de Espargosa para São Miguel do Pinheiro, como é o caso Montes Altos, Sapos, Santana de Cambas, como é o caso Monte Palma, Alvares, Roncão de Cima, Lombardos. Há várias situações que não estão contempladas. Até o momento não há resposta para estes casos. Existem situações em que a população tem que andar quilómetros e quilómetros para poder circular no concelho. Não consegue fazer a ligação interna. Uma pessoa para ir da Espargosa tratar de um assunto à sede de freguesia, que é o caso de São Miguel do Pinheiro, ou anda mais de 10 quilómetros em terra batida e é no verão e apanha pó, ou vai até à Figueirinha, Castro Verde, passa, vai fazer o percurso todo. Portanto, é muito triste encontrar um concelho cuja realidade, 43 anos depois, é ainda terceiro-mundista. Esta é a realidade de infraestruturas. Portanto, aqui em relação à cultura e desporto, há de facto que apoiar de forma uniforme e imparcial todas as associações desportivas do concelho. Há que criar aqui um polo que será... Nós defendemos muito aqui na cultura, com a educação e o desporto, o desenvolvimento de uma universidade júnior, do aproveitamento daquilo que são alguns espaços que a Câmara tem, nomeadamente, por exemplo, o caso da antiga escola primária dos namorados, que está restaurada, que tem utilidade e que pode ser mais útil à população se tiver um polo da Universidade Sénior, ou então dinâmicas para a juventude, em que no verão, os jovens no verão, a maior parte não consegue conviver, porque estamos a falar de uma densidade de nascimentos baixa, espalhada pelo concelho e com pouca interatividade entre as crianças. Portanto, é difícil encontrar 2 ou 3 crianças no mesmo local com a mesma idade e, portanto, essas crianças acabam por crescer mais em contacto com uma população mais envelhecida do que com uma população mais jovem da própria idade. E, portanto, isso cria problemas de futuro para a população. Portanto, é necessário criar um polo de universidade júnior diversificado pelo concelho, em que possa ter aqui um conjunto de técnicos espalhados pelo concelho, em que podemos ter desde a área do desporto, desde a área da música, desde a área das artes, em que se possa criar aqui o sentido crítico que é necessário e o sentido cívico e democrático que muitas vezes falta naquilo que é a construção de uma identidade local. É um aproveitamento interessante não só das próprias associações locais, caso da Corte de Gafo de Cima, Fernandes, aproveitamento dos espaços que existem, por exemplo, na Mina de São Domingos ou em São Miguel do Pinheiro, em que a própria população pode ter ali um polo dinamizador para a população de terceira idade, onde pode ter polos de universidade, com cultura, com educação, com atividades, e ao mesmo tempo também ter polos para a juventude, ter 5 ou 6 técnicos nestas áreas e que possam, de certa forma, circular. Não é um investimento caro, é um investimento vantajoso e que permite trazer melhorias naquilo que são os relacionamentos e o desenvolvimento das crianças até aos 18 anos. Portanto, há uma condição interessante nessa área. Na área da cultura, de facto, aproximar a população da cultura. Nós não temos dinâmicas em muitas zonas do concelho, sobretudo na margem direita. É necessário criar aqui espaços de cultura, de criatividade, em que tenhamos filmes, podemos ter aqui centros de artesanato. É necessário fazer alguma coisa pelas populações. E é necessário também que as populações se envolvam e que se crie essa dinâmica de, entre a Câmara e a população, haja uma cultura de exigência mútua. A Câmara exigir da população pedidos, apoios, e ao mesmo tempo a Câmara também ser responsabilizada por precisamente esses apoios. Portanto, há aqui uma necessidade de fazer essa ligação. Muito obrigado. Vamos então passar para o próximo candidato em relação a este tema. E para já deixa-me eu aqui fazer um ponto de situação em relação ao tempo gasto, e está muito equilibrado. Existe, aliás, acho que se tem cumprido
quase rigorosamente aqui o tempo. O David da Encarnação é que está com um déficit em relação aos restantes candidatos de 1 minuto e meio, portanto o tempo está muito equilibrado. Orlando Pereira, candidato da CDU, em relação a estes temas cultura e desporto, quais são as apostas da CDU? Antes disso, permita-me, acho muito deselegante que o Sr. candidato Jorge Rosa tenha dito que lançaram o seu programa agora com receio que outras forças políticas o copiassem. Na verdade, se olharmos para o programa da CDU, ele é um verdadeiro programa e há muitos aspectos que nós verificamos que estão no nosso programa. Portanto, eu nunca diria, tal como nunca diria e distribuiria junto da população do Concelho de Mértola, um documento a fazer comparações entre a CDU e o PS e comparações que a nada abonam em defesa da dignidade da população do Concelho de Mértola. Relativamente a outro esclarecimento, ao despovoamento e desertificação, sabe, Sr. Candidato, tem uma das freguesias mais despovoadas do território, Espírito Santo, com cerca de 2 habitantes. O despovoamento é uma componente da desertificação. Não leu, por certo, os meus 2 últimos livros sobre o Concelho de Mértola, senão teria percebido o que aí está escrito. Quando chega ao zero, desertifica. A desertificação é um processo que não engloba só o despovoamento. Basta ver, se não existirem pessoas, os incêndios são difíceis de controlar e tudo o resto se vai. Gostaria de chamar a atenção para o estado caótico em que vive a segunda população com mais população do Concelho de Mértola, a mina de São Domingos. É lamentável que aquele território que se quer um território de turismo, um território profícuo para o nosso Concelho, tenha aqueles arruamentos, tenha aquelas formas de visibilidade que choca toda a gente. A Alcaria Ruiva, de facto, se os arruamentos foram feitos, há muito por fazer em Alcaria Ruiva. Há um grande descontentamento da população. Também relativamente ao urbanismo e planeamento, o tema anterior, não podemos, as coisas não são dissociáveis assim. Nós temos os planos, a conclusão dos planos de ordenamento, com recurso preferencial aos técnicos da Câmara. Implementar os planos de segurança para o Centro Histórico de Mértola, desenvolver campanhas de sensibilização ambiental no que toca aos recursos naturais, rever o PDM, articular o PARU com o PAMUS, apostar na regeneração das zonas desfavorecidas, também não nos esquecemos do Pomarão. É certo que a cultura e o património são fundamentais, porque nós pretendemos desenvolver o Centro Histórico de Mértola e dar-lhe a sua dignidade. Ele terá que ser regenerado, terá que ser tornado vivo, terá que ser um emblema do nosso território, que confronta e choca com aquele parque de feiras que está ali ao lado, com milhões de euros, quando eu defendo um parque de feiras, mas o parque de feiras podia ser feito com menos dinheiro. Temos exemplos de outros parques de feiras no nosso distrito, como a Alvita ou Ferreira, que foram feitos com menos dinheiro. Aquele dinheiro daria para arranjar tantas estradas tão calamitosas do nosso território. Portanto, reestruturar o Museu de Mértola, promover o turismo científico, instalar o Arquivo Municipal, desenvolver projetos do Canto Alentejano. Convém lembrar que foi a CDU que esteve no Canto Património da Humanidade e sabe muito bem o Sr. Candidato que o PS não esteve aí nesse momento. Apoiar os grupos rurais e criar a escola e o Centro Interpretativo do Canto em articulação com as parcerias e redes com outros municípios do território e o Conservatório. Aumentar o apoio às coletividades do Concelho neste âmbito. Fazer formação neste domínio, criar o Centro Interpretativo de Mértola, o último porto do Mediterrâneo e da Mina, intervir na conservação das muralhas do Castelo, criar a Semana do Património e do Turismo, implementar o Sistema de Gestão da Informação e Património, criar o Conselho Municipal da Defesa do Património, promover o Programa Anual para o Cineteatro Marques Duque, introduzir a melhoria no Programa Cultural Serrão Martins e Festas da Vila, reformular as viagens dos jovens a todos, para que todos possam ir e participar. Os mais desfavorecidos também tenham que ter acesso, como se sabe, têm que pagar um valor significativo. Promover uma iniciativa do tipo anual para uma personalidade do Conselho, Sebastião da Silva, Aureliano Mira Fernandes, criar o evento Na Rua Acontece, música e arte por todas as localidades do Conselho, promover o ciclo das conferências sobre a história do contrabando, apoiar o Centro de Estudos Islâmico, implementar as residências artísticas no Centro Histórico e nas freguesias rurais, com o fim de reabilitar a identidade e promover a inovação. Criar um programa municipal de apoio na área do lazer, e já estou no campo do desporto, apoiar fortemente as associações e coletividades, estabelecer protocolos com as várias entidades, aumentar a oferta de atividades desportivas, rentabilizar e utilizar os equipamentos desportivos, afirmar o turismo desportivo também,
colaborar com todos os clubes e associações desportivas do Concelho, estabelecer e implementar programas de educação física para todos, valorizar o termalismo, requalificar o Parque Desportivo de Mértola, de lazer, estabelecer protocolos, aumentar o intercâmbio entre jovens e idosos, com a participação de todas as entidades do Concelho, e tudo isto depois se articula com as juntas de freguesia, porque o nosso programa tem efetivamente uma componente. Nós temos um modelo de desenvolvimento que está estruturado em 12 medidas, todas elas desenvolvidas com meio do conhecimento dos nossos eleitores, e depois tudo isto se articula com as freguesias. Não estamos a trabalhar com base em estudos, como o senhor candidato Jorge Rosa diz, estudos são estudos, não. Se Mértola tem olhado para os estudos, provavelmente estaria noutro rumo e noutro caminho. Nós apostamos na cultura, no património, no desporto e na identidade do Concelho de Mértola. São valores que temos e que os temos que promover e que têm e deverão contribuir para aumentar a qualidade de vida do nosso Concelho e para dignificar a população do Concelho de Mértola, que bem merece. Muito obrigado, candidato da CDU, Orlando Pereira. Em relação a este tema cultura e desporto, candidato Jorge Rosa, candidato do Partido Socialista. Só uma questão muito simples, é a última vez que faço isso, portanto, só para o David comprar a ponte da Calçadinha com o pavilhão Expo Mértola não tem sequer comparação. E a Câmara de Mértola não se endividou em 5 milhões de euros, endividou-se em 2.750.000 euros, 1.250.000 para um, 1.500.000 para outro. O programa da CDU, candidato Orlando Pereira, são quase que só as grandes opções do plano da Câmara Municipal. Ou seja, o que está aí está traduzido, são as opções do plano. Se são um programa abrangente, como vocês dizem, que reuniram com todas as entidades, então eu pergunto porque é que não reuniram, por exemplo, com o Centro de Saúde de Mértola ou com o Clube de Futebol Guadiana. O Guadiana está ligado ao desporto, o Centro de Saúde de Mértola ligado à saúde, não reuniram? Porque não nos deram resposta. Portanto, não reuniram, não pode ser. Não nos acolheram. A situação caótica da mina de São Domingos, desde que a mina fechou a elaboração, 66, teve perfeitamente abandonada por todas as câmaras que passaram por aquele Conselho até 2001. Ou seja, em 2001, a mina não tinha rigorosamente nada, estava em terra batida, tinha a obra de saneamento básico adjudicada a uma empresa falida, que é o quando iniciei em 2002, foi o primeiro problema que tive que resolver, foi tirar daquela empresa falida, a quem a CDU tinha adjudicado, e entregar a uma outra empresa, que foi quem executou a obra. E, portanto, e também não aceito que se diga que a CDU teve no canto e o PS não teve. Isso não é verdade. A cantura do canto a património foi aprovada numa determinada altura em que não só a CDU e o PS, mas também o PSD estiveram nesta cantura do canto. E, portanto, não é justo e não é adequado dizer isso tão pouco. Cultura e desporto, temos tido sempre muita dinâmica nestas duas áreas, em particular na cultura. A nossa cultura é a nossa identidade enquanto povo. Pela cultura nós podemos ser identificados, respeitados, conhecidos. Temos tanta atividade cultural que não vou ter tempo, já percebido, de enumerar todas as ações. Apoiamos e financiamos toda a atividade cultural, das associações, das freguesias, da organização cívica, das várias comissões de festas, das entidades ligadas à área, como, por exemplo, o Campo Arqueológico de Mértola, onde só nos meus mandatos, desde 2009, atribuímos 600 mil euros em apoios diretos ao Campo Arqueológico de Mértola. Realizámos o maior e mais importante festival cultural de todo o sul do país, o Festival Islâmico de Mértola, que tem tido cerca de 50 mil visitantes por edição. Fazemos a gestão e programação de vários espaços culturais à solidariedade da autarquia. Estamos inseridos em diversas organizações e redes culturais que nos permitem levar bem longe a nossa cultura, seja de canto alentejano, seja de outras expressões culturais. Organizamos o Mértola Arte, o Arte Non-Stop, o Lembrar Serrão Martins, o 25 de Abril. Fazemos o mês da música, as iniciativas Noites no Parque, Noites na Praia, os concertos de verão na Mina de São Domingos, a cultura itinerante, levando cultura às freguesias. Que se desconheça isto é uma coisa, que não existe é uma completamente diferente. A viagem cultural com jovens a capitais europeias, etc, etc, etc. Portanto, tanta coisa, tanta atividade. Temos sido excepcionais nesta área. E estão de parabéns não só o Executivo da Câmara, como todos os funcionários e colaboradores e demais parceiros da área cultural. De igual forma no desporto. Fazemos a gestão de vários equipamentos e locais de desporto. Temos aulas de natação ao pré-escolar, ao primeiro ciclo, no Universidade Sénior, percursos de BTT, aulas para pessoas portadoras de deficiência, Mértola Radical, jogos transfronteiriços, acompanhamento à pista de canoagem e remo na Mina de São Domingos, que já agora também fomos nós que executámos. Muita atividade esportiva, diversificada e para todas as idades. E ainda prestamos colaboração a todos os eventos esportivos, sejam de onde forem, de empresas de animação, de clubes desportivos, sempre com o intuito de promover o desporto, a ginástica, o bem-estar e a saúde, bem como o convívio. Na área de cultura, as nossas propostas são participação na rede AVEC, espaço para sedes de associações,
Continuação do projeto musical Escola de Música Mértola tem Melodia. Novos eventos culturais e lúdicos que estamos a preparar. Apoio às associações de jovens e ou dinamizadoras de cultura nas suas atividades. Programa de aproveitamento cultural e lúdico no Castelo de Mértola. Programa de ensino e valorização do canto alentejano. Terra de Canto é o nome do nosso programa. Agenda cultural. Festas da Vila. Apoio logístico às festas populares. Oferta cultural mais diversificada na Mina de São Domingos. Apoio logístico financeiro às associações e clubes do Conselho. E a programação regular, já agora, do Centro de Artes e Espetáculos, que é o Cine Teatro e a Casa das Artes Mário Elias. Na área do património Mértola, temos manutenção das igrejas e ermidas, recuperação das muralhas e beneficiação da mesquita com o ISPAR. Candidatura de Mértola a Património da Humanidade. Iremos dar muita força a esta candidatura para ser Mértola reconhecida como património. Os apoios ao campo arqueológico de Mértola irão continuar. O plano de intervenções arqueológicas e o inventário do património histórico e etnográfico. Ainda na área do desporto e vida ativa, também temos as nossas propostas para esta área e são recuperação do campo de ténis na Mina de São Domingos, realizar várias competições esportivas que estão sendo preparadas com as organizações, melhoria do campo de futebol do São Joanense Futebol Clube, melhoria do campo de futebol do São Domingos, apoio aos atletas de alta competição do Conselho, desporto adaptado para canoagem na Tapada Grande da Mina de São Domingos, apoio e dinamização aos clubes desportivos, programa de desporto para todas as idades, manutenção e aumento das pistas de pesca do Guadiana, circuitos de manutenção em Mértola e Mina de São Domingos, provas anuais de canoagem, plano de promoção e utilização da pista de remo e canoagem da Mina, criação de um skatepark na Mina de São Domingos, beneficiação no polo desportivo na Mina de São Domingos, novos jogos concelhios, um formato amplo, interfreguesias e recepção da delegação de competências, aliás, atribuição da delegação de competências às freguesias para a beneficiação dos vários espaços desportivos e culturais das freguesias. Na área da juventude, não posso deixar de referir a criação do programa Juventude Mais, que é um programa novo. O funcionamento do Conselho Municipal da Juventude. O apoio a iniciativas de emprego jovem. Também temos um programa que está já idealizado para lançar. Continuidade de todas as iniciativas atuais, que já fazemos. Aumento dos apoios e dinamização do cartão Mértola Jovem. A promoção e a participação cívica dos jovens da nossa sociedade e criação de ocupações para tempos livres para todos os jovens que assim queiram no Conselho de Mértola. São estas as nossas propostas, muito concretas, para as áreas da cultura e desporto, património e vida ativa. Muito obrigado, candidato Jorge Rosa, candidato do Partido Socialista à Câmara de Mértola. Nós estamos e esgotámos então os temas que selecionámos para este debate. Espero que a população de Mértola tenha tido a oportunidade de estar atenta e tirar as suas conclusões. Penso que foram esclarecedoras as opiniões e as apostas apresentadas aqui por cada um dos candidatos. Vamos então entrar na parte final, ou nos momentos finais deste debate. Já agora deixa-me eu dizer que, na verdade, os tempos andaram mesmo muito equilibrados. Houve aqui alguns segundos em relação ao candidato do Partido Socialista, mas que não chegou sequer a 30 segundos, segundo o que nós cronometramos aqui. Muito bem, vamos então passar para o minuto final, seguindo então a sequência, a intervenção, seguindo a sequência daquilo que foi o sorteio que previamente nós fizemos. E cabe então a Jorge Rosa fazer o minuto final, começa ele, depois vamos para o Orlando e, por fim, termina o David. Jorge, candidato do PS, motivos, no minuto, razões fortes para que agentes de Mértola votem na candidatura liderada por si. Já disse bastantes, mas vou dizer mais alguns. Devem votar PS porque o nosso trabalho neste Conselho tem sido enorme. Obras de esgotos e água, estradas, centros escolares, arruamentos por todo o Conselho. Investimos em equipamentos para o município, melhores condições para os funcionários, na habitação, em novos loteamentos. Dinamizámos o comércio local, trabalhámos na área económica. Organizámos eventos fortes, investimos na educação, no turismo, no desenvolvimento social. Apoiámos as IPSS e o seu trabalho e todas as associações, clubes e grupos de cantares. Não descurámos nada nem ninguém. Conheço como nenhum outro candidato a este Conselho os seus problemas e as soluções. Somos de longe a melhor alternativa. Acumulei muita experiência com estes anos de função e de trabalho, conheço imensa gente,
Ganhei muita credibilidade e relevância como autarca e, dado que temos um governo socialista, terei grandes possibilidades de continuar a desenvolver Mértola e as condições de vida dos meus concidadãos mertolenses. Nunca o Concelho de Mértola teve tamanho volume de investimentos e de problemas a serem resolvidos a simultâneo como agora, no valor de 45 milhões de euros. Apesar de todo este trabalho, temos um programa eleitoral que propõe mais e que vai apresentar novas ideias e projetos para execução. Continuamos empenhados, muito motivados, com a imensa vontade de continuar a trabalhar em prol de Mértola e dos mertolenses. Connosco, Mértola continuará a melhorar, por isso devem votar PS. Muito obrigado. Foram então as palavras finais de Jorge Rosa, candidato do Partido Socialista. Vamos então passamos para próximo candidato da CDU. Agora esqueci-me do nome. Peço Orlando desculpa. Orlando Pereira. Uma palavra especial aos nossos trabalhadores. Iremos cumprir as 35 horas. Haverá 25 dias de férias, respeitaremos os trabalhadores, o seu trabalho, a avaliação. Contem connosco, a toda a população, os trabalhadores da Câmara Municipal, a toda a população do município, apelamos ao voto na CDU, porque nós somos a única força, tal como o nosso slogan, por Mértola com as pessoas. Não vamos discriminar ninguém, temos políticas capazes de desencravar este território da pobreza, da desertificação, que ao longo destes 16 anos nunca descolou do lugar 307 num conjunto de 308 municípios. Atenderemos aos nossos idosos, haverá condições de criar os seus apoios aos jovens, aos ativos, a todos, aos empresários, aos agricultores, a todas as pessoas interessadas e apostadas no desenvolvimento do Concelho de Mértola. Vote na CDU, porque nós somos a única força aqui com propostas claras e evidentes que tem condições para desenvolver o Concelho de Mértola. Um abraço para todos os mertolenses e até breve. David, passa a palavra para o David, que ele é o candidato do PSD em Mértola. Solicito, neste caso, peço a toda a população que está descontente, que é bastante, e nós temos de facto deparado com isso, que olhe para uma nova geração, aquela geração que teve que partir por falta de opções locais e que pode de facto criar um plano arrojado, sem barreiras, como tem acontecido ao longo dos últimos 16 anos, que consiga criar um plano de desenvolvimento estrutural a 40 anos. Atualmente não existe essa visão. Alguém que queira também perceber que neste momento é possível mudar o Concelho, que é possível fazer uma mudança para um futuro melhor. Não é necessário ter uma Câmara PS para que haja um desenvolvimento relacionado com o governo PS. Isso significa que há parcialidade naquilo que são as gestões autárquicas e legislativas. Portanto, nós precisamos de fazer uma mudança. Todos os que estão descontentes podem aqui optar por uma terceira via que atualmente necessita também de uma representatividade e de um maior equilíbrio naquilo que são as gestões autárquicas. Muito obrigado, David Encarnação. Muito obrigado também Orlando Pereira. David Encarnação, candidato do PSD. Orlando Pereira, candidato da CDU. E Jorge Rosa, candidato do Partido Socialista. Mais uma vez, enfim, sublinho, espero que as propostas aqui apresentadas, as ideias, as estratégias que foram aqui apresentadas por todos os candidatos tenham sido esclarecedoras e que cheguem então à população de Mértola. No entanto, e antes de fechar este debate e este espaço, quero aqui realçar que no próximo dia 1 de outubro, e aqui penso falar também por todos os candidatos que estão aqui presentes no dia 1 de outubro, que exerçam o seu direito cívico e que toda a população vá então votar. Muito obrigado pela vossa presença e até uma próxima oportunidade.